Olá pessoal, vamos fechar a matéria de classificação dos contratos com algumas outras classes que não foram tratadas no primeiro conjunto de slides. Começando por essa que está na nossa tela, vou tirar minha câmera só para não tampar o título, já volto. Em contratos personalíssimos e contratos impessoais. Quando pensamos num contrato personalíssimo, tal como a gente estuda lá em negócio jurídico, mas especialmente nas obrigações personalíssimas, pensamos naqueles vínculos que são concebidos intuito personae, lá na obrigação intuito personae debitor. Logo, a escolha das partes tem em vista características pessoais daquele que vai cumprir as prestações estabelecidas naquele contrato. A qualidade pessoal do contratante é relevante. Vamos pensar em exemplo. Quando você escolhe um advogado para uma causa complexa, você não escolhe aleatoriamente qualquer pessoa para contratar. Quando você escolhe um médico para uma intervenção estética, por exemplo, uma intervenção cirúrgica de uma maneira geral, você também busca pessoas que são referendadas, que têm uma preparação, um currículo próprio. Logo, esse contrato é personalíssimo e o sujeito não pode se fazer substituir. Ele não pode transferir o contrato a um terceiro, ceder esse contrato. Se pensarmos, um contrato de emprego, né, lá do direito de trabalho, ele é sempre personalíssimo. É uma característica do vínculo da relação trabalhista a não impossibilidade do sujeito se fazer substituir livremente. De outro lado, temos os contratos impessoais, em que pouco importa a pessoa do contratante, especialmente aquele que cumpre as prestações, importando muito mais a prestação em si, o resultado daquilo que se contrata. Como, por exemplo, numa obra comum, numa construção, numa pintura de uma parede, em que não há peculiaridades e que basta que você obtenha um resultado, independentemente de quem é que vai executar. A próxima qualificação ou classificação diz respeito aos contratos em principais e acessórios. E aqui a gente tem aquele velha relação do acessório e do principal, quanto à dependência de dois fenômenos, que a gente também estuda em várias matérias, como em Teoria Geral de Direito Privado, lá no negócio jurídico, estudamos os bens, estudamos as obrigações. Então aqui estamos falando da relação entre diferentes contratos, em que eu tenho contratos que são principais, de existência própria, autônoma, e outros que são acessórios, porque tem uma existência ligada a um principal. Por exemplo, o contrato de fiança locatícia em relação ao contrato de locação. O contrato de fiança é acessório, não subsiste se não subsistir o da locação. Já o contrato de locação tem sentido, pode ser executado independentemente do contrato de fiança. Lembrando que, tal como nas outras matérias em que a gente discute vínculo de principal e acessório, aqui nos contratos também vigora a regra básica de que o acessório segue o principal. Logo, extinto o contrato principal, sem ressalva dos sujeitos, o acessório se extingue também. Anulado o principal, perde-se também o acessório e assim por diante. Contratos derivados e a cessão da posição contratual. Cortou um pouquinho aqui, vocês me desculpem, mas não vai atrapalhar na análise do conteúdo. Aqui nós estamos falando de situações em que eu tenho um contrato original e por algum motivo eu vou transferir elementos daquele contrato ou aquele contrato para um terceiro. E é preciso que nós distingamos um contrato derivado de um primeiro, que também tem uma certa acessoriedade na linha do que falamos no slide anterior, de um novo contrato, na verdade, uma transferência do contrato, não é nenhum novo contrato, em que uma outra pessoa assume uma posição contratual anteriormente ocupada pelo contratante originário. Então, no contrato derivado, eu vou tirar aqui minha câmera para a gente ver o conceito. Ele tem por objeto a transferência a um terceiro de direitos estabelecidos num contrato sem que o sujeito se desvincule. Então, eu tinha um contrato entre A e B, sujeitos A e B, em que se estabelece certas obrigações, por exemplo, B se compromete a prestar serviços advocatícios para A. E B, então, diante dos poderes a ele conferidos pelo contrato,
transfere certas dessas obrigações, certos desses deveres, a prerrogativa de prestar esse serviço a um terceiro, fazendo o que a gente chama lá, né, nos escritórios de subestabelecimento desses poderes. Veja que o contrato entre A e B não se extingue. B continua vinculado, continua respondendo por aquelas obrigações, mas um terceiro aqui também passa a responder, recebendo ali esses deveres pelo subestabelecimento. Claro que a gente vai discutir, né, que a gente tem 100 reservas de poderes quando o sujeito original se desvincule, mas aqui eu estou falando no contrato derivado, quando o contratado inicialmente transfere parte ou todo completamente suas obrigações sem se desvincular, mantendo-se obrigado àquele vínculo original. Enquanto na seção da posição contratual, eu transfiro as minhas obrigações a um terceiro, me desvinculando. O contrato agora passa a ser entre A e C. O B, que era o contratante original, vai se desvincular. Seria aí esse subestabelecimento sem reserva de poder, em que o mandatário original, não é isso, se desvincula do contrato e o subestabelecido agora vai exercer o lugar. Um outro exemplo que é muito claro e tem, inclusive, disciplina específica entre o derivado e a seção da posição contratual, diz respeito ao contrato de locação. No contrato de locação de imóveis, quando você subloca, você transfere a um terceiro que não é o locatário original completamente o direito de usar, gozar daquele bem que está sendo locado e, obviamente, pagar aí uma remuneração por isso, ou parte. Eu posso alugar um apartamento e sublocar um quarto. Mas veja que numa sublocação, o locatário original não se desvincula. Ele continua respondendo perante o locador. Ele é o locatário. Ele é o responsável pelo pagamento dos aluguéis mensalmente. Diferente é a situação da cessão da locação, em que eu transfiro um contrato de locação feito comigo, então entre A e B, eu não quero mais, vou mudar de cidade, não tenho mais interesse em ficar naquele imóvel, ainda há um prazo de contrato a ser cumprido, eu descubro que C tem interesse em assumir o meu lugar, A aceita, eu transfiro o contrato para C. Veja, eu não extingui o primeiro e fiz um novo, eu transferi a posição do contrato para C. As duas situações são possíveis, mas ambas, já antecipando aí um tema do semestre que vem sobre lei das locações, dependem de anuência do locador. Você não pode transferir aí arbitrariamente sem anuência do locador. Continuando aqui, vamos falar, então falamos aqui dos... Peraí que o meu slide deu problema, já volto. Então agora sim, continuando aqui a nossa gravação, vou tirar mais ou menos de novo a minha cara para vocês verem os títulos. Nós vamos classificar os contratos informais ou solenes, não formais ou não solenes, mais uma classificação que não nos traz complexidade e rememora, não é isso, outras classificações que já vimos. Formais ou solenes são aqueles que têm formalidades para o seu aperfeiçoamento, para a sua validade. Formalidades essas que podem ser estabelecidas pela lei ou pelas próprias partes, nos termos do artigo 109, lá da Teoria Geral do Negócio Jurídico. Como exemplo, contratos de alienação de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, que tem que ser feitos por escritura pública. Contrato de fiança, que tem que ser feito por escrito. Lembrando que aqui nós estamos falando de formalidades ad solemnitatem, ou formalidades substanciais, cuja falta implica invalidade do contrato. Mas temos formalidades que são meramente probatórias, que, uma vez não respeitadas, não implicam invalidade do contrato, mas apenas questões, dificuldades no aspecto da prova da existência desse vínculo. De outro lado, temos os contratos não formais, não solenes, que são a regra no nosso direito, de acordo com o artigo 109. A falta de previsão, aliás, 108. A falta de previsão pelo ordenamento de uma forma prescrita ou proibição de determinada forma, a forma é livre, podendo os sujeitos optar pela forma que melhor lhes aprouver, que atender aos seus interesses. Seguindo, temos os contratos consensuais e contratos reais. Aqui também estamos falando sobre o momento, a forma como o contrato se aperfeiçoa.
Os contratos consensuais são aqueles que se completam, aperfeiçoam-se, tornando-se prontos a produzir os seus efeitos jurídicos pelo mero acordo de vontades, pelo consenso, solo consenso. Trata-se da regra no direito brasileiro. Mas temos alguns contratos que, por previsão da lei ou mesmo das partes, vão se aperfeiçoar, completar, estando aptos a produzir efeitos jurídicos com a entrega da coisa. É o exemplo do contrato de comodato, empréstimo gratuito de coisa infungível, que só se aperfeiçoa com a entrega. Também do contrato de depósito, contrato de guarda de coisas. Alguém se obriga a guardar, conservar, até que o depositante pegue a coisa de volta, como depósito bancário ou depósito do meu carro num estacionamento em que eu guardei. Contratos preliminares e contratos definitivos. Aqui temos de um lado o preliminar, pré-contrato, pacto de contraendo, e de outro lado o definitivo. E essa classificação aqui falamos apenas enunciando para que depois trabalhemos com a disciplina dos contratos preliminares no direito brasileiro. Veja que um contrato preliminar ou um pré-contrato ele tem por objeto que as partes se obrigam a celebrar um contrato no futuro. Por que eu não faço, Carla, direto o contrato que eu quero celebrar? Por que eu vou fazer um preliminar? Porque por algum motivo eu estou impedido, eu não posso ainda fazer aquele contrato futuro. Então, eu coloquei aqui a promessa de compra e venda. Quando você compra um imóvel na planta e aquele bem ainda não está individualizado quanto à sua matrícula de imóvel, para que eu possa fazer a escritura transferindo ele ao adquirente, eu faço uma promessa de compra e venda. E uma vez completado o requisito, que é essa especialização da matrícula, não é isso? A criação do registro daquele apartamento, por exemplo, dentro daquele empreendimento maior, ficam as partes e o pagamento, né, das condições, ficam as partes obrigadas a concluir e endabular o contrato futuro. Do outro lado, temos por oposição o contrato definitivo, que já tem o seu formato e não pensa-se num outro contrato. As partes já manifestam de forma definitiva. Contratos típicos e atípicos. A classificação de contratos típicos e atípicos remonta ao direito romano, em que falávamos de contratos nominados e inominados. Os contratos nominados, que eram aqueles contratos que tinham nome específico, os contractus, e a gente tinha ali a compra e venda como exemplo, eram aqueles regulados estritamente pela lei, e a lei dava essa regulação atribuindo um nome, eram apenas 4. Hoje, a gente, no direito moderno, revê essa classificação para falar de típicos e atípicos, não necessariamente nominados, porque eu posso ter um contrato atípico e nominado, receber nome em si não é uma questão. A tipicidade que se tem aqui é uma tipicidade normativa, no sentido de que a lei, dentre a teoria geral dos contratos, que me permite estabelecer diversos vínculos distintos, estabelece que aquele contrato, que é muito comum, que se aplica em determinado contexto, precisa de uma regulação especial. E aí, essa regulação normalmente está atrelada a um nome, daí alguns autores falarem que são contratos nominados, porque tem uma designação, um nome na lei, e o legislador, no código, estabelece ali um capítulo, um título, agora não sei exatamente qual que é o nome que se dá ao setor, para regular aquele contrato. Caso da compra e venda, da prestação de serviços, troca, doação, locação, fiança, franquia e tantos outros que são regulados tipicamente na nossa legislação. Quando as partes escolhem um contrato típico, elas escolhem todas as normas do tipo, mesmo aquelas que elas não tenham disciplinado, mencionado especificamente na formatação do vínculo contratual delas. É mais fácil escolher um contrato típico no sentido de que, como eu tenho uma disciplina supletiva da lei detalhada daquele tipo contratual, as partes podem fazer um contrato mais geral adotando as normas gerais do tipo. Nos atípicos, diferentemente, vigora uma autonomia mais ampla, no sentido de que as partes vão poder detalhar o conteúdo desse contrato sem se ater a um tipo, a uma moldura estabelecida na lei. Então tem uma liberdade mais ampla, mas ao mesmo tempo há um ônus maior
de regular os meandros desse contrato. Na falta de regulação, aplicamos as regras da teoria geral dos contratos, que são justamente objeto de estudo nesse semestre. Mas as partes precisam ficar mais atentas sobre as especificidades daquela relação que estão estabelecendo. Veja o artigo 425 do Código Civil, que fala da liberdade de contratar contratos atípicos. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. E para finalizar essa aula, vamos falar da classificação dos contratos em contratos mistos, coligados ou conexos. Quando a gente fala de um contrato misto, eu estou falando de um contrato atípico, que se cria a partir da combinação de elementos de diferentes tipos contratuais. Então, eu faço um contrato juntando ali algumas regras da compra e venda, com elementos de locação, eventualmente prestação de serviço, e crio um contrato misto. Estou tentando lembrar aqui, mas existe um tipo de locação barra compra e venda que ele é built for suite, em que há uma obra em que o bem que vai ser vendido ou locado já é feito da forma como o comprador precisa para executar suas atividades. Então eu tenho um galpão ali, eu podia entregar, vender só um galpão, alugar só um galpão, mas eu faço um contrato em que, além da entrega do bem, seja por venda ou locação, eu também contrato a adaptação daquilo, a obra daquilo, de acordo com o interesse do sujeito. Veja que ele vai ter elementos de contrato de compra e venda, outros de obra. Poderia ser considerado, talvez, aqui um contrato misto. Em segundo lugar, nós temos os chamados contratos coligados, em que eu vou ter não apenas um contrato com elementos de outros contratos, mas eu tenho 2 ou mais contratos, o próprio nome diz coligação, porque são mais de um contrato, que vêm juntos, de forma interligada, de forma interdependente. Então, sujeitos criam contratos que têm a razão de ser de um ligado ao do outro, que devem andar conjuntamente, mas não se misturam, não se tornam um contrato só. E isso é importante, especialmente pensando em disciplina legal, porque num contrato misto, num contrato coligado, eu sei o que é compra e venda, aplica a regra da compra e venda. O que é prestação de serviço, aplica a regra da prestação de serviço, porque são contratos diferentes. Um pode ser condição do outro, às vezes se um não é executado, o outro também não vai ser, mas eles mantêm a sua individualidade. É o exemplo lá da prestação de serviço da internet com o empréstimo do modem. São 2 contratos separados, podem até estar no mesmo instrumento, mas são vínculos contratuais separados, mas que são coligados. Existe uma interdependência. Eu preciso do modem para poder usufruir do serviço da internet por regra. Então, Orlando Gomes coloca aqui sobre os coligados. Eles são queridos pelas partes contratantes como um todo. Eu quero tudo, os 2 vínculos ou os 3 vínculos. Um depende do outro, de tal modo que cada qual isoladamente seria desinteressante. Mas não se fundem, conservam a individualidade própria, por isso se distinguindo dos contratos mistos. Um exemplo que a gente também encontra aqui na doutrina é fazer um contrato de obra, que é um contrato específico, e um outro contrato ligado àquela obra de fornecimento de material com outra pessoa, inclusive. Porque se é uma obra com fornecimento de material, isso é uma característica de contrato de empreitada. Eu posso fazer uma obra em que eu, empreiteiro, forneço os materiais. Mas aqui eu estou falando de 2 contratos separados que andam juntos. Um contrato de obra e um contrato de fornecimento de materiais que estão ali interligados, coligados aqui dentro dessa lógica. Então, pensando em exemplo, daqui a pouco eu vou fazer um quadro comparativo e vou dar mais exemplos para vocês. E, finalmente, eu tenho os contratos conexos, traduzindo a chamada união de contratos. Também vou ter, tirei aqui minha cara só para parar de tampar o pedaço do slide, uma justaposição, uma união de mais de um contrato, num mesmo, pode ser no mesmo instrumento, numa mesma realidade, que são contratos só que sem perder a individualidade. Então eles não são mistos, porque cada contrato mantém aqui a sua autonomia, como distinto, como um autônomo. Mas eu faço no mesmo documento e, diferentemente do coligado aqui, no contrato conexo, na união de contratos,
esses contratos mantêm a sua autonomia. Inclusive, a execução de um atrai regras diferentes em relação ao do outro, um não interfere na vida do outro. Então, eles se mantêm separados, apesar de organicamente conectados por uma finalidade comum. Normalmente têm as mesmas partes, mesma lógica aqui dos coligados. A diferença é que nos coligados há uma interdependência entre os diversos contratos que eu reúno. Aqui há uma independência entre os diversos contratos que eu reúno. Mais um trecho de Orlando Gomes. A união externa é simplesmente instrumental. Sem que haja independência entre os contratos, as partes se reúnem no mesmo instrumento, concluindo simultaneamente. Neste caso, não há propriamente coligação de contratos, pois não se completam nem se excluem. Então, há uma independência aqui entre esses diversos contratos. A ideia aqui é que eu tenho normalmente as mesmas partes, mas não necessariamente, que fazem contratos diferentes com objetivos ligados um ao outro, mas mantendo a individualidade entre os contratos. Então, por exemplo, eu contrato os serviços educacionais numa escola, os serviços de fornecimento de material escolar e os serviços de fornecimento de alimentação pela cantina. São 3 contratos separados, mas que são unidos ali, pode ser no mesmo documento, para facilitar, porque eles têm uma certa ligação dentro da mesma lógica, né, isso do objetivo da prestação. Mas são diferentes, eles sobrevivem separadamente, eles não precisam vir conjuntamente nesse sentido. Então, posso ter também um contrato de software com um contrato de manutenção, de assistência técnica. Aqui no meu prédio, por exemplo, você tem a parte de segurança, de câmeras, de portões, etc., que tem um contrato, e um outro contrato de manutenção. São contratos separados que têm uma certa independência funcional, apesar de virem frequentemente juntos. Eu fiz aqui um quadrinho que tenta esquematizar melhor, com exemplos inclusive, a diferença entre esses 3 tipos de contratos. No contrato misto, diferente dos coligados e dos conexos, eu tenho um contrato só. Nos coligados ou conexos, a gente tem pluralidade contratual. Não existe, então, autonomia entre prestações desses diversos contratos que geraram o misto. Né? O misto ele é feito a partir de contratos, mas se cria um contrato novo. Aqueles contratos se fundem num só. Não há contratos autônomos. Nos coligados e nos conexos, os contratos mantêm sua individualidade, continuam sendo contratos diferentes. Mas a integração interna desses contratos dentro do coligado e do conexo muda. No contrato misto, a integração é máxima, vira um contrato só. No contrato coligado, há uma dependência maior entre um contrato e outro. Eu dei o exemplo lá do modem, não é isso? Que eu preciso dele e ele só tem razão de ser se ligado no contrato principal lá da internet. Já na união dos contratos ou no contrato conexo, há uma independência maior. Há uma finalidade comum da contratação daqueles serviços, daqueles objetos, conjuntamente, mas não há uma dependência no sentido de que um não faz sentido sem o outro. Eles sobrevivem independentemente, autonomamente. O vínculo jurídico, então, no misto, é um vínculo só. Nos coligados, há uma interdependência, as funções são interdependentes entre os diversos contratos. Nos conexos, há uma função vinculada, não é isso? Às mesmas partes, eles têm objetivos em relação àqueles objetos que são comuns, mas eles conseguem serem contratados à parte. Eles têm uma individualidade na sua prestação ali, existe uma independência maior entre as figuras contratuais. Exemplo, o contrato de hospedagem é tipicamente um contrato misto, porque ele envolve uma locação de espaço com a prestação de serviço, por exemplo, de arrumação, de café da manhã, concierge, etc. Como contrato coligado, a gente tem o contrato de compra do imóvel e do financiamento deste imóvel. São 2 contratos separados, o que eu faço lá com a construtora, com o vendedor e o que eu faço com o banco, mas que não tem razão de ser se não forem feitos juntos. Por que eu vou financiar um imóvel sem comprar? Entendeu? E na união de contratos, eu tenho vários contratos aqui que fazem sentido juntos, estão dentro de um bloco, mas que mantêm uma independência muito maior.
eu vou contratar um artista para tocar lá na minha festa, eu contrato a prestação de serviço em si do show, a sessão da imagem separada, o transporte, a hospedagem. Posso colocar tudo no mesmo documento, mas são vários contratos separados aqui nesse sentido. Para finalizar, eu trouxe, e eu não vou ficar fazendo a leitura, esse slide deu problema de novo aqui no meu data show. Esse slide vai ficar disponível para vocês. Eu trouxe um informativo do STJ que vai trazer para a gente justamente a diferenciação e uma aplicação da jurisprudência de contratos mistos e coligados. Então, eu estou falando de uma distribuidora de combustíveis e de um posto de revenda de gasolina. O STJ entendeu que há vários pactos, há vários contratos ali que são coligados. Então, existe uma sublocação comercial do espaço que é distinta ali do consumo, da compra e venda do produto, né, da distribuição do produto em si, da gasolina. Mas, então, eu sublocar o espaço do posto e fazer o contrato de que eu vou consumir X litros de gasolina por mês, né, que é a distribuição, que são compras e vendas, são contratos distintos, porém coligados. E aí, neste precedente, que está no informativo 697, que está aqui na tela para vocês, o STJ vai falar que é diferente de um contrato misto e que a gente tem problemas separados, conforme a gente tem o contrato misto ou contrato coligado. O maior problema que a gente tem no contrato misto é entender qual que é a regra jurídica que regula aquele contrato. Então, se eu tenho lá, no nosso exemplo, hospedagem, não é isso? Que é uma locação de espaço e eu tenho lá a prestação de serviços. Eu vou aplicar a regra de locação ou eu vou aplicar a regra de prestação de serviços? A gente tem várias teorias, está aqui na tela. O Orlando Gomes também detalha bastante essas teorias em relação aos contratos mistos, mas a gente não tem uma resposta sobre qual que é a teoria predominante no Brasil. Normalmente você vai avaliar caso a caso, usando os critérios de interpretação da boa-fé, para encontrar qual que é a norma adequada a incidir, a regular o contrato. Já nos contratos coligados, como há uma independência como figura contratual, como natureza jurídica, cada vínculo vai ser regulado pela norma própria daquele tipo contratual. Então, você aplica separadamente aqui. Esse caso aqui do posto de gasolina, ele vai falar no que é locação, sublocação de espaço, você aplica a lei de locações, com as regras de despejo, etc. Se é a parte da distribuição de combustível, você aplica as regras de compra e venda, e com ação de cobrança, caso o sujeito deixe de cumprir, e por assim em diante. Então, façam a leitura desse precedente. Tem o hiperlink, se vocês quiserem ler o acórdão por inteiro. Mas coloquei ali a parte principal. Completem aí com a bibliografia complementar, né, com a bibliografia da disciplina, que a gente já disse. E um bom estudo dessa matéria da aula de hoje. Obrigada, pessoal!